Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. Olá, muito bom dia para você. Agora 6h37, começando mais uma edição do Jornal Verde Vale. Aqui pelo Sistema Verde Vale de Comunicação, hoje uma quarta-feira, dia 5 de março de 2025. Agora em Mineiros faz 20 graus, a mínima prevista de 20 graus e a máxima pode chegar até 31 graus. De acordo com o Clima-Tempo, será um dia de sol com muitas nuvens durante o dia, à noite também, e não deve chover hoje. A umidade relativa do ar deve ficar em torno de 41% a 96%. Agora você confere os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Homem é preso em Jataí por comunicar falso roubo de caminhonete. Mais de 30 obras estão paradas em Goiás, é o que diz a Secretaria de Infraestrutura. Vila Nova vence a Jataiense com gol contra e sai na frente nas quartas do Goianão. Operação Carnaval registra 3 mortes em acidentes e 90 motoristas dirigindo bêbados aqui em Goiás. E um homem foi preso ao vender comida japonesa de forma clandestina na capital. Todas essas notícias você confere a partir de agora aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Agora, 6h39, sejam bem-vindos ao Jornal Verde Vale dessa quarta-feira, dia 5 de março. Celso Sabino, ministro do Turismo, deve faltar ao lançamento da pré-candidatura presidencial de Ronaldo Caiado, governador de Goiás, pela União Brasil. Foi o que informou nesta terça-feira o estado de São Paulo. O evento está marcado para acontecer no dia 4 de abril em Salvador. Eleito deputado federal pela União Brasil em 2022 e licenciado do mandato para entrar no governo, o ministro pediu uma audiência com Gleisi Hoffmann na segunda-feira, quando a petista assume a Secretaria de Relações Institucionais. Sabino defende que o seu partido apoia a reeleição de Lula em 2026. A movimentação do ministro do Turismo é endossada pelo colega de partido e de Esplanada, Juscelino Filho, titular das comunicações e também deputado licenciado. Falando de carnaval, Rosas de Ouro foi campeã do Carnaval de São Paulo após uma disputa intensa. Quem vai trazer esse balanço é Marina Fauci. Segura que a terra vai tremer. O medo de perder não pode superar. A gana de vencer, o jogo vai virar. Rosa de Ouro, a grande jogada. Pode apostar que o medo de perder não pode superar. E o jogo virou. A Escola de Samba Rosas de Ouro é a campeã do Carnaval de São Paulo após 15 anos e uma disputa acirrada. A apuração dos desfiles das escolas do Grupo Especial começou às 4 da tarde no Sambódromo do AMB e foi concluída pouco depois das 6. Em uma virada nos últimos quesitos, a escola conseguiu a melhor nota. Com o enredo Rosas de Ouro em uma grande jogada, a escola trouxe alegorias e fantasias que celebravam a evolução dos jogos e sua conexão com a sociedade ao longo dos anos. A Escola Azul e Rosa apresentou 16 alas, 4 alegorias, formadas por 1.800 componentes. Nesta terça-feira, após saber do resultado, a presidente da Rosas de Ouro, Angelina Basílio, era pura gratidão a todos que colaboraram para a vitória da escola. É muito trabalho, mas eu quero agradecer e a diretoria até o último quesito. Quero agradecer a Deus, dá licença, me dá saúde. Quero agradecer a Pai Santo, minha rainha. Quero agradecer. Durante o desfile na Avenida, ainda no dia 28 de fevereiro, os presentes acompanharam a passagem de uma máquina caça-níquel, que dava sempre a vitória a Rosas de Ouro. Cartas de baralho também foram tema, assim como um carro abre-alas, que representava um cassino de época. Conforme a escola avançava, iam aparecendo representações de jogos como Detetive, Banco Imobiliário, até chegar aos mais modernos jogos tecnológicos. Um dos pontos altos do desfile foi a caracterização da rainha de bateria, que desfilou com uma fantasia com uma flor de LED,
que mudava de cor e exalava perfume para quem acompanhava das arquibancadas. O último título da Escola Rosas de Ouro foi em 2010. Agência Rádio Web de Brasília, Marina Fischer. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. Agora, 6h42. O número de presos durante a Operação Piracema aumentou 659% em 2025, se comparado com o ano anterior. Ao todo, foram 129 prisões entre o dia 1º de novembro de 2024 e o dia 28 de fevereiro desse ano, conforme um levantamento do Batalhão Ambiental da Polícia Militar do Estado. Na ultimação, realizada entre meados de 2023 e o início de 2024, foi contabilizada a prisão de 17 pessoas. A operação anual, que tem como objetivo garantir a reprodução dos peixes e assim proteger a fauna, apreendeu ainda 3,1 toneladas de pescados. A quantidade é 3.330% maior do que a registrada anteriormente, que foi de apenas 97 quilos. De acordo com o batalhão, mais de 22 mil metros de rede, 86 tarrafas, 3 embarcações anterior. Na operação anterior não houve apreensão. Também foram retiradas de rios, córregos e lagos em todo o estado de Goiás. Um jovem de 20 anos morreu afogado em um lago dentro de um condomínio em Hidrolândia, na região metropolitana de Goiânia. Arthur Medeiros tentava atravessar o lago a nado, acompanhado de 3 amigos, é o que informou a Polícia Civil. O acidente aconteceu neste domingo. De acordo com o delegado Sérgio Henrique Alves, eles estavam num condomínio de chácaras. O G1 não conseguiu contato com a administração do condomínio, até a última atualização da matéria. Alves reportou que Arthur passou mal no meio do caminho e foi socorrido pelos amigos. Apesar do socorro, o jovem morreu no local. A polícia informou que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, constatou o óbito ainda no local. Complexo de Referência Estadual em Saúde Mental, professor Jamil Isse, vinculado à Secretaria Estadual de Saúde de Goiás, registrou um aumento de 30% no número de pacientes viciados em álcool no período pós-pandemia. A unidade atende, em média, 86 pacientes por dia, totalizando cerca de 2.580 atendimentos mensais, incluindo consultas ambulatoriais e multiprofissionais. Ao jornal, o médico psiquiatra e diretor técnico do CRENS, Danilo Fioroto, explicou que o principal público atendido na unidade são jovens, de até 30 anos, com vício em álcool e drogas, especialmente maconha, crack e cocaína. Além desses, pessoas de 50 a 60 anos, cuja dependência é quase exclusiva em álcool. Olha, em todo o estado de Goiás, mais de 30 obras estão paradas, é o que analisou a Secretaria de Infraestrutura. Quem vai trazer os detalhes desse balanço é a repórter Débora Marques. Atualmente em Goiás, 32 projetos estaduais de obras iniciados pelo governo estão parados, segundo o painel de monitoramento de obras da Secretaria de Estado de Infraestrutura. De acordo com o levantamento do repórter do Jornal Popular, Vandré Abreu, essas obras somam 52 milhões e 48 mil reais em investimentos, dos quais 26 milhões e 61 mil reais já foram pagos. Ainda restam mais de 17 milhões a serem desembolsados, podendo haver aumento no valor caso novas licitações sejam necessárias. Em entrevista à CBN Goiânia, o secretário de Infraestrutura de Goiás, Pedro Salles, comentou sobre as obras paradas, destacando que 27 delas são da Secretaria de Educação. Ele afirmou que o índice de obras paralisadas representa apenas 2 a 3% do total de obras no estado, considerando esse número positivo. Só a Secretaria de Educação, por exemplo, que das 32 são 27 delas, ela já fez mais de 1.000 obras no estado, desde o início da gestão. Então você, de um universo de obras que a gente tem, quando você vai lá no painel de obras, você vê o número de obras que estão paradas, isso dá entre 2 e 3%. É um número assim muito vitorioso. E essas obras estão paradas, na enorme maioria das vezes, porque o fornecedor abandonou a obra. Você fez uma licitação, chegou numa empresa, a empresa
foi desleal, não cumpriu ali o seu contrato, gerou uma dificuldade para o Estado, abandonou a obra. Segundo Salles, a maioria das paralisações acontece devido ao abandono por parte das empresas contratadas e não por falta de pagamento do Estado. Ele garantiu que há uma força-tarefa para relicitar e retomar as obras. Vejo muito o contrário. Às vezes o empresário não é um empresário organizado, não tem ali o retorno que ele gostaria, ele vai lá e abandona aquilo unilateralmente, uma decisão dele. Então, primeiramente, olhar o conjunto de volume de obras do Estado, o volume de obras que constam como paralisadas no painel, e dizer que esse número é ínfimo, é um número extremamente vitorioso. E, em segundo lugar, dizer que são por conta dos fornecedores. Em terceiro lugar, seja a Secretaria de Educação ou todas as outras secretarias estão lutando nesse momento para vencer essa dificuldade imposta por um mau fornecedor e relicitar essas obras e não ter nenhuma obra paralisada no Estado. Pedro Salles também confirmou que permanecerá no cargo de secretário de Infraestrutura até a chegada do ex-prefeito de Catalão, Adib Elias, que assumirá a pasta após o feriado de Carnaval. Pedro Salles segue no comando da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes, a Goinfra. Débora Marques, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes. Agora, 6h48. A Copa Sul-Americana, a segunda competição mais importante do continente, começou já nesta terça-feira, com 4 jogos válidos pela primeira fase. Atlético Mineiro, Cruzeiro, Fluminense, Grêmio, Vasco e Vitória são os representantes brasileiros. Os 6 entram diretamente na fase de grupos, assim como os outros 6 que se classificou no futebol argentino. São 44 equipes classificadas no total, mas 16 delas ficarão pelo caminho já nessa semana, quando está sendo disputada a primeira fase da competição. Começou ontem e vai até amanhã, quinta-feira, a primeira fase. Sem os clubes de Argentina e Brasil, é disputada então por 32 equipes. Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela têm 4 representantes cada. Serão 16 duelos entre clubes do mesmo país realizados em partidas únicas. Se um jogo terminar empatado, a vaga é decidida nos pênaltis. E o Corinthians fechou ontem, terça-feira, no estádio George Capwell, em Guayaquil, a preparação para o confronto de hoje, quarta-feira, que acontece às 21h30 de Brasília, contra o Barcelona, pela terceira etapa da qualificação para a fase de grupos da Conmebol Libertadores. No campo do Emelec, o rival do Barcelona, o técnico Ramon Dias, promoveu um treino para ensaiar a equipe, além de investir na repetição de bolas paradas, tanto ofensivas quanto defensivas. Um provável timão para o confronto dessa quarta-feira será composto por Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Hugo, José Martínez, André Carrilho, Breno Bidon e Rodrigo Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto na frente. Será apenas o segundo confronto diante do Barcelona na história alvinegra. Em amistoso disputado no ano de 1966, o Corinthians bateu a equipe equatoriana por 5-1 em Guayaquil. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. Hoje é quarta-feira de cinzas para os católicos, jejum e abstinência como na sexta-feira santa. Ainda que ter à mesa uma picanha, isso pode ser um milagre, mas hoje não é dia de comer carne. Bom, e as coisas estão cada vez piores na inflação, na taxa de juros, e o presidente Lula parece que faz questão de piorar, com escolhas erradas, começa de Gleisi para negociadora, ela é uma debatedora, não é uma negociadora. E aí estão falando ainda que ele vai levar o Guilherme Boulos para o Palácio do Planalto com o ministro secretário-geral da presidência. Bom, mas eu queria falar noutra questão que me preocupa muito, porque afinal eu, em geral, passo a primavera na Europa e a Europa está belicosa, está contra a paz de Trump. Pelo menos o pessoal da União Europeia está dizendo que a Europa vai se armar para se defender da Rússia. Eu lembro que Trump chegou a repreender Zelensky dizendo: você está jogando, está brincando com uma terceira guerra mundial. E a Europa está ali, está no meio. E eu acho que não consideraram isso. Talvez estejam muito próximos do complexo, do chamado complexo militar industrial
que floresceu na Guerra Fria e adora guerras, porque cada guerra significa produção de armas e munições, aviões, blindados, veículos, tudo. É uma riqueza muito grande, a indústria bélica. Pode ser isso. E, aliás, os democratas nos Estados Unidos sempre tiveram uma boa ligação com o tal complexo industrial militar. A Rússia está enfraquecida pela guerra com a Ucrânia. Não conseguiu dobrar a Ucrânia nesses anos todos de guerra, né? E a Ucrânia não se entregou graças ao auxílio dos Estados Unidos, principalmente. Houve auxílio europeu, sim, mas a maior parte do auxílio dos Estados Unidos. Aí os Estados Unidos, o Trump diz, cortei o auxílio, não tem mais. Opa, Zelensky afinou imediatamente. Já disse que gostaria de trabalhar sob a liderança forte do presidente Trump e está de acordo com a proposta dele de entregar terras raras, que são esses minerais que servem para fazer baterias, celulares, computadores, né? Minerais raros e caros que o Brasil tem muito, em troca de reconstrução da Ucrânia. E o Putin já avisou também que está de acordo com o Trump. Então, os dois querem paz, querem parar com tudo. E a Europa parece que, vamos perder uma fonte de renda, que é uma guerrinha? Será que é isso? Meu Deus do céu, que coisa horrível, né? Já os países árabes perceberam a proposta do grande empreendedor imobiliário que é Trump, e negociador, de tornar a faixa de Gaza uma Cancún. E já estão dispostos a entrar nessa, a serem investidores na faixa de Gaza, desde que o Hamas seja expulso de lá, eliminado de lá. Israel deve estar gostando disso. Vai ser mais uma parte do Mediterrâneo que vira uma Côte d'Azur, né? Toda a costa da Espanha, da França, da Itália, no Mediterrâneo, na Grécia, né? Vive de turismo, que é uma grande fonte de renda. Se houver muita renda naquela nova Cancún, não vai ter Hamas que sobreviva, né? As pessoas não vão dar muita bola para o Hamas. Outra coisa, né? É uma vergonha que o Senado Federal, por causa de seus presidentes, Alcolumbre, Pacheco e Alcolumbre de novo, não tenha resolvido uma questão que só a mídia, uma parte da mídia analfabeta não vê, não sabe ler a Constituição, que a Constituição é desrespeitada na vedação à censura, na liberdade de opinião, livre manifestação do pensamento, no juiz natural, na não existência de tribunal de exceção, no amplo direito de defesa, né? E entre outras, né? Entre outras, apenas para citar alguns. E isso tem que ser defendido pelo governo americano, pelo Congresso americano. Meu Deus do céu, que vergonha para a gente, que vergonha que os nossos deputados, alguns jornalistas, senadores, tenham que pedir ajuda ao Congresso americano. É vergonhoso que a gente ainda dependa de tutores. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Agora, 7h02, já de volta com o Jornal Verde Vale dessa quarta-feira. Olha, uma frente fria vai acabar com a onda de calor no sul do Brasil. Já tem data para chegar, deve trazer um grande alívio esperado por milhões de pessoas depois de um período muito longo de altas temperaturas. O bloqueio atmosférico associado à alta semi-estacionária do Atlântico Sul tem sido responsável por inibir chuva e trazer o prolongado período quente em estados principalmente do sul e do sudeste do Brasil. Com a atuação do bloqueio, o canal de umidade amazônico é deslocado para o centro da Argentina e do Uruguai, onde tem chovido muito com numerosas tempestades, ao passo que no sul e no sudeste do território brasileiro, as precipitações escassearam com muito calor no momento. A Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, a ABEC, confirmou a suspensão de importação de carne bovina de 3 empresas brasileiras pela China. A medida, que passa a valer nesta semana, abrange uma unidade da JBS em Mozarlândia, uma da Frisa em Nanuque, Minas Gerais, e uma da Bom Marte em Presidente Prudente, São Paulo.
Em nota, a ABIEC informou que a Administração Geral de Aduanas da China realizou auditorias remotas em 3 estabelecimentos exportadores de carne bovina do Brasil. 2 da Argentina, 1 do Uruguai e 1 da Mongólia. Esse último referente às carnes bovina e ovina. Olha, criminosos estão aplicando golpes envolvendo precatórios. Quem vai fazer esse alerta sobre esse golpe é o repórter Rafael Silva. Criminosos têm aplicado golpes que buscam lesar pessoas que possuem precatórios, requisições de pagamentos expedidas pela Justiça para determinar que um órgão público pague uma dívida resultante de uma ação judicial. Geralmente, os bandidos entram em contato exigindo o pagamento de uma taxa para liberar o valor da causa. Assim, a venda de um precatório pode se tornar um prejuízo. O presidente do Sindicato dos Peritos Criminais do Estado de São Paulo, Bruno Lazari, explica que as principais vítimas são servidores públicos. Em geral, pessoas que têm algum valor a ser recebido do Estado. Quando a gente fala Estado, estamos referindo seja ao governo federal, ao governo estadual, ao governo municipal. Na maioria das vezes, esses indivíduos são servidores públicos, porque a maioria dessas ações são ações trabalhistas. Idosos também estão na mira dos bandidos. Na maioria das vezes, esses servidores públicos são os servidores mais idosos. Por quê? Porque como o prazo de pagamento do precatório ele tende a ser longo, o idoso ele não quer esperar. Então ele quer vender esse precatório para alguma empresa. E muitas vezes esses idosos eles têm um pouco menos de informação a respeito desse tipo de golpe. Então eles acabam sendo as principais vítimas dentro deste grupo de servidores. O presidente do Sindicato dos Peritos Criminais do Estado de São Paulo, Bruno Lazari, ressalta algumas dicas para não cair em golpes que prometem a liberação facilitada de um precatório mediante pagamento de taxa. Recebeu uma ligação de uma empresa dessa, está desconfiado, ligue imediatamente para o seu advogado. Outro ponto importante é que essas empresas elas vão comprar o seu precatório. Então não faz muito sentido ela pedir para você pagar algum valor antecipadamente. Pelo contrário, ela vai te oferecer um contrato, ela vai pedir a sua conta para ela depositar um valor. Então, basicamente, recebeu a ligação de uma empresa como essa, consulte o seu advogado. Peça que o advogado intermedie a negociação. Dessa forma, a venda de um precatório se torna mais segura. Agência Rádio Web, produção e reportagem Rafael Silva. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. Agora, 7h07. O Hospital Estadual da Criança e do Adolescente, unidade do governo de Goiás, referência em pediatria no estado, alerta para o aumento dos casos de doenças respiratórias em crianças e adolescentes. Desde a segunda quinzena de fevereiro, os atendimentos já cresceram e a expectativa é que continuem aumentando. Fora desse período, o pronto-socorro atende cerca de 3.000 crianças por mês, mas considerando os meses críticos, especialmente em março e abril, o número pode ultrapassar 4.600, que seria um aumento de até 56%. Mesmo sem participarem diretamente das festividades de carnaval, muitas crianças e adolescentes acabam expostos a vírus respiratórios trazidos por familiares que frequentam eventos e aglomerações, contribuindo para o aumento dos casos de gripes, bronquiolites, pneumonias, infecções virais, como influenza e o vírus respiratório. O aumento também eleva a gravidade dos casos, aumentando a necessidade de internações e leitos especializados. A Assembleia Legislativa de Goiás aprovou em primeira votação projeto de lei que autoriza taxistas a realizarem o transporte intermunicipal de passageiros no estado. A proposta recebeu 26 votos favoráveis. O autor do projeto, deputado Almari Ribeiro, argumenta que essa medida ajusta a legislação à demanda crescente por transporte individual entre municípios. A proposta garante que o serviço de táxi seja uma alternativa de deslocamento sem configurar concorrência desleal. A mudança na legislação permite que o município de origem conceda autorização para o transporte, desde que haja solicitação prévia do passageiro, incluindo mensagens via celular. Também será possível que hotéis ou estabelecimentos similares solicitem o transporte de passageiros residentes em outro município. Olha, falando agora de política, líder do União diz que o partido só vai apoiar Ronaldo Caiado para a presidência se o governador se viabilizar no projeto.
Quem vai trazer essas informações é Eliara Sala. O líder do União Brasil no Senado, Efraim Filho, da Paraíba, disse que o partido só vai apoiar a candidatura do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, à presidência da República, se Caiado demonstrar viabilidade como candidato. Em entrevista ao programa Papo com o Editor do podcast Estadão, o líder do partido no Senado comparou a atual situação à campanha da senadora Soraya Tronic, que disputou em 2022 pelo partido e obteve apenas 0,51% dos votos no primeiro turno. Segundo o Efraim Filho, essa é uma circunstância que a legenda não quer repetir. Tivemos uma experiência nas eleições de 2022 com a Soraya Tronic, com a candidatura própria, que teve ali uma participação muito residual no final das eleições. Então, a União Brasil vai ficar atento, claro, irá para a disputa com candidatura própria se tiver viabilidade. Isso é entendido e compreendido pelo próprio Caiado e pela direção do partido. O senador revelou também que a posição do partido ocorreu após uma reunião com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e os dirigentes da legenda, Antônio Rueda e ACM Neto. O senador pela Paraíba é próximo do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e integra o grupo governista na sigla. Segundo o parlamentar, a intenção é não discutir a sucessão ao Palácio do Planalto neste ano de 2025 e deixar que Caiado viaje o país neste momento para buscar a viabilidade. A fala de Efraim Filho demonstra os desafios internos de Ronaldo Caiado para alcançar a efetivação do projeto nacional no próximo ano. A divisão, principalmente com integrantes da base do governo federal, se intensificou desde que Caiado começou as ligações para ter a presença de lideranças do partido no lançamento da pré-candidatura, que vai ser realizado no dia 4 de abril em Salvador, quando também recebe o título de cidadão baiano. A princípio, nomes como de Alcolumbre e do ex-líder da sigla na Câmara dos Deputados, Elmar Nascimento, teriam avisado que não deverão comparecer ao evento, apesar do trabalho na última semana para confirmar a participação do presidente do Senado. O líder do União Brasil no Senado ainda fez elogios à gestão de Ronaldo Caiado em Goiás. O senador Efraim Filho falou que Caiado é um nome histórico e respeitado no partido e tem feito uma grande gestão em Goiás, com destaque na segurança pública. Efraim Filho também confirmou que o União Brasil está avançando nas negociações para filiar o empresário Pablo Marçal e o cantor Gustavo Lima, que são considerados potenciais candidatos em 2026. Ambos já demonstraram interesse em disputar a presidência da República, assim como Caiado. No entanto, o líder do partido esclareceu que essas filiações fazem parte da estratégia do União Brasil para fortalecer a presença no Congresso. Repercutirão bastante a filiação do Pablo Marçal, no estado de São Paulo, a filiação do próprio artista Gustavo Lima, que é lá do Goiás, são nomes aí de repercussão nacional, cada um nas suas características, que também se somarão a esse reforço do União Brasil para as eleições do Congresso, que são importantes em 2026. Além de apontar os desafios de viabilização da pré-candidatura de Ronaldo Caiado, Efraim Filho definiu que o União Brasil pretende continuar na base do governo Lula, inclusive sem perder ministérios no atual processo de reforma administrativa em curso no governo do PT. Atualmente, a União Brasil ocupa 3 ministérios: Turismo com Celso Sabino, Comunicações comandado por Juscelino Filho e Integração e Desenvolvimento Regional com Valdez Góes, que não é filiado ao partido, mas foi uma indicação do senador Davi Alcolumbre dentro da cota partidária. Efraim Filho afirmou que nas conversas das últimas semanas o entendimento é que a União Brasil vai permanecer com os espaços e com os mesmos nomes. Segundo o senador, os partidos que compõem a base do governo e são de centro têm mantido uma postura de equilíbrio. O parlamentar citou o Progressistas, o PSD, o Republicanos, o MDB e o próprio União Brasil. Para ele, são partidos que não são de esquerda, mas que têm contribuído em uma visão de governabilidade, principalmente na agenda econômica. Eliara Sala, CBN, Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h13. O São Paulo publicou uma nota nas suas redes sociais nesta terça-feira que reclama do fato da Federação Paulista de Futebol ter marcado o clássico contra o Palmeiras pela semifinal do Paulista para a segunda, dia 10, às 21h35 no Allianz Parque. Por ter uma melhor campanha do que o São Paulo, o Palmeiras é o mandante do duelo. O Allianz, porém, estará ocupado por um show no sábado e, por isso, só poderá receber a partida na segunda-feira. A nota tricolor informa que, como essa decisão já tinha sido tomada previamente, os dirigentes decidiram não participar do conselho técnico que tinha sido marcado para a manhã de ontem.
Ainda falando de Palmeiras, o atacante Vitor Roque chegou na última segunda-feira ao Brasil, se apresentou na Academia de Futebol do Palmeiras para exames médicos e nessa terça-feira retornou ao centro de treinamento para testes físicos e clínicos. O jogador também fez um tour pela academia e conheceu as instalações, como seu novo quarto de concentração e áreas internas. Já na quarta-feira, hoje, portanto, ele faz o seu primeiro treino no campo com os novos companheiros. Inscrito no Campeonato Paulista, Vitor Roque deve fazer a sua estreia na próxima segunda-feira, às 21h35, diante do São Paulo, no Allianz Parque, pela semifinal do Campeonato Paulista. Jornal Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h14. O jornalista Cristiano Luiz Freitas, de 46 anos, foi encontrado morto com sinais de estrangulamento dentro da sua residência na tarde de ontem em Curitiba. Segundo a polícia, ele estava com as mãos amarradas e amordaçado com uma fita que cobria a boca e o nariz. De acordo com a delegada Magda Rosfater, a vítima foi encontrada por vizinhos que entraram na residência depois de ver um carro saindo do local e deixando o portão da casa aberto. Momentos antes, eles ouviram gritos e acionaram a polícia militar, acreditando que se tratava de uma ocorrência de violência doméstica. Conforme a delegada, não há sinais de arrombamento na residência e há suspeita de que Cristiano havia combinado de se encontrar com o suspeito, mas não há informações sobre qual seria a relação entre entre a vítima e ele. E o calor intenso deve seguir no sul e no sudeste nessa semana. Quem vai trazer a previsão do tempo é René Almeida. O Carnaval de 2025 no Brasil, e a tendência é de que ele continue nos próximos dias. As temperaturas devem seguir próximas aos 40 graus, especialmente nas regiões sul e sudeste do país. O meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, Heráclio Alves, detalha. As temperaturas mais elevadas durante essa semana ainda se concentram na região sul e sudeste. Na região sul, a máxima pode chegar na casa dos 39 graus, pontualmente até na casa dos 40 graus em áreas do Rio Grande do Sul. Na região sudeste, a máxima fica na casa dos 37 graus, principalmente ali no Rio de Janeiro e áreas também do leste de São Paulo. No Espírito Santo e em Minas Gerais, as temperaturas ficam na casa dos 36, pode até chegar aos 37, mas muito de forma pontual. Nas demais regiões, a combinação do calor com a alta umidade deve provocar pancadas de chuva. Já na região centro-oeste, as chuvas ficam mais concentradas no estado do Mato Grosso, ali no norte do Mato Grosso do Sul e no sul de Goiás, enquanto que na região nordeste, a faixa de chuva fica mais concentrada entre o Maranhão e o norte do Ceará. Então, todas essas áreas onde tem previsão de chuva durante a semana, são aquelas chuvas que ocorrem em forma de pancadas, com trovoadas, rajadas de ventos. Pontualmente, pode ter acumulados mais significativos, com destaque principalmente para o norte do Pará, incluindo ali a capital Belém e norte do Maranhão, onde essas áreas são aquelas que são esperadas chuvas mais volumosas ao longo do período. O padrão de chuvas mais escassas deve continuar elevando as temperaturas acima das médias históricas de março, pelo menos até a próxima semana. Agência Rádio Web, com a previsão do tempo, René Almeida. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. Agora, 7h25, já de volta com o terceiro bloco do Jornal Verde Vale dessa quarta-feira. O Vila Nova conquistou uma vitória importante ao derrotar a Jataiense por 1-0 na tarde dessa segunda-feira, no estádio Arapucão, em Jataí, pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Goiano. O único gol da partida aconteceu aos 5 minutos do segundo tempo, quando o zagueiro Arthur Pierino, da equipe da casa, marcou contra a sua própria meta, após uma defesa parcial do goleiro Gazi e um chute de Gabriel Poveda. A partida foi marcada por equilíbrio e polêmicas de arbitragem. No primeiro tempo, ambas as equipes reclamaram de possíveis pênaltis e não assinalados, gerando discussões em campo. Após o gol contra, a Jataiense tentou reagir, mas não conseguiu converter as oportunidades em gol. Com esse resultado, o Vila Nova joga pelo empate no confronto de volta para avançar à semifinal. A partida decisiva está marcada para a próxima quinta-feira, amanhã, às 19h30, no estádio Serra Dourada, em Goiânia. E a Jataiense precisa vencer por 1 gol de diferença para levar a decisão aos pênaltis, ou por 2 gols ou mais para garantir a classificação direta. O
governo de Goiás inaugurou um núcleo de iniciação ao esporte paralímpico de Goiás no município de Rio Verde na sexta-feira, com o objetivo de impulsionar o paradesporto. Serão trabalhadas no espaço as modalidades de atletismo, goalball e basquete em cadeira de rodas. Todo o material esportivo para o desenvolvimento das atividades, como uniformes, bolas, cadeiras de rodas, joelheiras, dardos, pesos de arremesso, cones, entre outros, será disponibilizado pelo governo de Goiás. Os professores dos municípios receberão capacitação do Estado para trabalhar as modalidades do paradesporto e lidar com o público PCD. Secretário de Esporte do Estado, Hudson Guerra, falou sobre a importância da implantação do núcleo para o atendimento social de crianças, jovens e adultos com deficiência. As outras cidades selecionadas para receber o projeto são Inhumas, Cidade Ocidental, Silvânia, Itapaci, Catalão e Valparaíso de Goiás, com turmas de 3 modalidades paradesportivas em cada uma delas. E na noite anterior, o Corpo de Bombeiros de Jataí foi acionado para atender a um incêndio em uma residência no setor Jacutinga. Ao chegarem no local, a equipe se deparou com fumaça saindo pelo telhado. Um vizinho, na tentativa de conter as chamas, utilizava uma mangueira de jardim para jogar água na casa. Segundo ele, o forte cheiro de fumaça chamou a atenção e, ao tentar alertar os moradores, não teve resposta. Como o portão estava trancado, ele acreditou que a residência estava vazia. A equipe de bombeiros agiu rapidamente. Após isolar a área e desligar a energia elétrica, foi necessário romper a corrente do portão para acessar a casa. Dentro do imóvel, os profissionais encontraram o morador dormindo, completamente alheio à situação. A origem do incêndio foi identificada, uma panela esquecida no fogão. O fogo consumiu a refeição, mas não causou danos à estrutura da residência e ninguém saiu ferido. No último dia 3 de março, um homem de 52 anos procurou a Polícia Civil de Jataí para registrar uma ocorrência de roubo de veículo. Ele afirmou que estava em um assentamento rural no município, onde reside, quando foi abordado por 2 homens armados. Segundo ele, os criminosos o obrigaram a entregar a chave da sua caminhonete e fugiram em seguida. Diante da denúncia, os policiais iniciaram as investigações imediatamente para tentar localizar o veículo e identificar os supostos assaltantes. No entanto, ao aprofundar as investigações, descobriram que a caminhonete já circulava no estado do Acre há vários dias, desde antes da suposta ocorrência do crime. Confrontado com as evidências, o homem confessou que havia inventado a história. Ele revelou que vendeu a caminhonete, mas não recebeu o pagamento e, por isso, decidiu simular um roubo para tentar reaver o veículo. Diante da confissão, ele foi autuado em flagrante pelo crime de falsa comunicação de crime. No entanto, por se tratar de uma infração de menor potencial ofensivo, o homem foi liberado após se comprometer a comparecer perante o Poder Judiciário para prestar esclarecimentos. Um homem foi preso suspeito de vender comida japonesa de forma clandestina em Goiânia. Quem vai trazer as informações é Maísa Martins. O homem foi preso por vender produtos impróprios ao consumo em um restaurante clandestino de comida japonesa no Jardim Balneário Meia Ponte, em Goiânia. O caso aconteceu no domingo. Segundo informações apuradas pela TV Anhanguera, o restaurante não tinha alvará de vigilância sanitária da prefeitura e nem autorização do Corpo de Bombeiros. No local foram apreendidos sushis sem identificação nenhuma, como por exemplo a data de validade. Além disso, segundo a Polícia Militar, o restaurante era insalubre, sujo e sem qualquer critério para acondicionar os alimentos. Os consumidores eram enganados através de fotos e vídeos de um perfil no Instagram em nome da empresa Emac Oriental Fusion. O advogado Willer Fleury explicou que existem muitas empresas com Dark Kitchen, que é um modelo de negócio que consiste em uma cozinha que prepara refeições exclusivamente para delivery. Também são conhecidas como cozinhas fantasmas ou restaurantes virtuais. Por isso, Willer Fleury fala que é necessário que, para evitar restaurantes clandestinos, o consumidor deve solicitar comida por delivery somente de locais que conhece ou de lugares que são abertos ao público. Para que o consumidor evite consumir alimentos de procedência duvidosa, o ideal é que ele
faça o consumo ou, utilizando as plataformas virtuais de estabelecimentos que ele já conheça e saiba a procedência, especialmente e, se possível, que ele saiba a forma de manuseio daquele local, especialmente dos locais onde a vigilância sanitária já esteve e já fiscalizou, que é o órgão responsável pela fiscalização dos estabelecimentos que vendem comida, como é os casos de bares e restaurantes. Já os casos das dark kitchens, como são estabelecimentos que não estão abertos ao público, ou seja, não existe um salão para que a pessoa sente-se à mesa para pedir a comida, então na dark kitchen a gente também enxerga que a fiscalização tem uma dificuldade ou um acesso mais difícil. Willer Fleury ressalta que existe uma dificuldade sobre a regularidade dos estabelecimentos pelo próprio consumidor no que se refere aos locais que vendem alimento. O consumidor pode, no caso de dúvida ou no caso de suspeita sobre a procedência ou qualidade no manuseio e preparo do alimento, acionar a vigilância sanitária para que ela possa fazer uma fiscalização no local. A PM informou ainda que o suspeito, quando foi preso, desacatou e resistiu à prisão, mordendo as mãos de um policial. Uma porção de cocaína foi encontrada com ele. Ele vai responder pelos crimes contra as relações de consumo, desacato, resistência e uso compartilhado de drogas. A CBN tentou contato com a empresa por mensagem para solicitar um posicionamento e aguarda uma resposta. Maísa Martins, CBN Goiânia. 7h33. A Operação de Carnaval registrou 3 mortes em acidentes e 90 motoristas dirigindo bêbados em Goiás. Quem vai fazer esse balanço agora é José Bonfim. Nos primeiros 3 dias da Operação Carnaval, nas rodovias federais de Goiás, 3 pessoas morreram em acidentes graves. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, foram registrados 14 acidentes e 16 pessoas feridas. O inspetor da PRF, Newton Moraes, chama atenção também para os casos de motoristas multados por dirigirem bêbados. Entre os dias 28 de fevereiro e 2 de março, foram 90 flagrantes. O número já é maior do que os 6 dias de operação em 2024. Outra grande preocupação é uma multa cara, é uma multa perigosa, ou seja, uma infração perigosa, mas mesmo assim, pagando R$3.000 e ainda muitos deles já dentro das prisões, muita gente está pouco importando. Agora, preocupa o quê? Se agora que estamos na metade dos 6 dias, os números já superam todo o carnaval do ano passado, imagina o que vai ser aqueles que ainda continuam bebendo e vão pegar a estrada amanhã e depois. Sono, cansaço, ressaca, pode fazer a diferença. Mais de 3.000 multas foram aplicadas por radares em veículos que trafegavam acima da velocidade. 148 pessoas dirigiam sem habilitação. Entre os casos está um homem chinês flagrado na BR-050 em Catalão, sem habilitação e ainda com excesso de carga. Outra grande preocupação é uma multa cara, é uma multa perigosa, ou seja, uma infração perigosa, mas mesmo assim, pagando R$3.000 e ainda muitos deles já dentro das prisões, muita gente está pouco importando. Agora, preocupa o quê? Se agora que estamos na metade dos 6 dias, os números já superam todo o carnaval do ano passado, imagina o que vai ser aqueles que ainda continuam bebendo e vão pegar a estrada amanhã e depois. Sono, cansaço, ressaca, pode fazer a diferença. A PRF fez recomendações para garantir a segurança na volta para casa depois dos dias de folga. Entre elas, evitar a viagem em horários de pico. As rodovias que devem registrar maior movimentação são as BR-080, 070, 414 e a 153. 80% do fluxo vão se concentrar entre 2 horas da tarde e 10 horas da noite desta terça-feira. José Bonfim, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes. Agora, 7h36. A Federação de Futebol do Rio de Janeiro divulgou ontem as datas das finais do Campeonato Carioca. O primeiro jogo da decisão será disputado na quarta-feira, dia 12 de março. A segunda partida está prevista para acontecer no sábado, dia 15 de março, ou no domingo, no dia 16. Nesse momento, o Vasco, Flamengo, Fluminense e Volta Redonda disputam as vagas para a decisão. Primeiro jogo da semifinal, o Flamengo venceu o Vasco por 1-0 no estádio Newton Santos. A volta está marcada para este sábado, no Maracanã, às 17h45. O Fluminense bateu o Voltaço por 4-0 no Maracanã. O segundo confronto está previsto para o Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, no domingo, às 18 horas.
E o Grenal, válido pelo jogo da ida do Campeonato Gaúcho no próximo sábado, teve uma alteração de horário. Antes, marcado para as 4h30, o clássico será disputado agora às 17h45. Transmissão ao vivo da RBS TV. Primeiro jogo tem o mando do Grêmio na Arena. Após quase 4 anos, o clássico voltará a decidir o estadual do Rio Grande do Sul. A última vez havia sido em 2021, segundo o tricolor, quando o tricolor conquistou o tetra consecutivo. Agora, são 7 conquistas seguidas e o clube busca o inédito octa. Por outro lado, o Internacional não é campeão gaúcho desde 2016 e tenta colocar fim ao jejum de títulos. Por ter a melhor campanha geral, o Colorado vai decidir o gauchão em casa. A equipe está invicta, com 8 vitórias e 2 empates em 10 jogos. O jogo da volta, porém, ainda não tem dia e horários confirmados. E na Champions, Rodrigo marca e Real vence um clássico de Madrid. Quem vai trazer o balanço dessa partida internacional é Ivisson Gomes. Noite de golaços no Santiago Bernabéu, o Real Madrid venceu o clássico madrilenho contra o Atlético e largou em vantagem na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. O brasileiro Rodrigo marcou o primeiro ainda na etapa inicial com um chutaço de esquerda. O argentino Julián Álvares empatou também num chute indefensável. Na segunda etapa, o espanhol naturalizado marroquino Brahim Dias marcou o gol da vitória do Real, costurando a defesa do Atlético e batendo sem chances para o goleiro Oblak. Após o jogo, em entrevista à TV oficial do Real Madrid, o atacante brasileiro Rodrigo, eleito melhor em campo, valorizou o resultado da partida. Resultado muy importante, ¿no? Sabíamos que teníamos que ganar en nuestra casa, sacar una ventaja, pero el partido la verdad que ha sido muy difícil, hemos sufrido en algunos momentos y bueno, pero más importante al final hemos ganado, era eso lo que habíamos planeado, podíamos haber metido más goles para tener un poco más de tranquilidad, pero ya está, y ahora pensar en la vuelta. Na Holanda, o Arsenal atropelou o PSV Eindhoven e venceu por incríveis 7-1 e praticamente garantiu sua vaga nas quartas de final da competição. A outra equipe inglesa que jogou nesta terça também venceu fora de casa. O Aston Villa visitou o Clube Bruges na Bélgica e venceu por 3-1. Apesar do placar confortável, o jogo foi equilibrado até o final e os ingleses conseguiram abrir vantagem apenas nos 10 minutos finais. Na Alemanha, Borussia Dortmund e Lille empataram por 1-1 no confronto que promete ser bem equilibrado. Os jogos de volta das equipes que entraram em campo nesta terça acontecem no próximo dia 12 de março. Nesta quarta, outros 4 confrontos finalizam os jogos de ida das oitavas de final. Feyenoord e Inter de Milão duelam em Roterdã, o Paris Saint-Germain recebe o Liverpool, o Barcelona visita o Benfica em Lisboa e o Bayern de Munique visita o Bayer Leverkusen no clássico alemão. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Ivisson Gomes. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h40. E Goiânia tem cerca de 1.000 pontos de descarte irregular de lixo. Quem vai falar sobre essa situação lamentável é a repórter Débora Marques. Goiânia possui cerca de 1.000 pontos de descarte irregular de lixo, de acordo com o consórcio Limpagim. Um desses locais fica na Avenida C2, no Jardim América, na capital, onde é possível ver todo tipo de lixo descartado nos 2 lados da via. Há plástico, papel, recipientes, roupas e móveis, servindo como criadouro também do mosquito Aedes aegypti. Segundo a população da região, o problema é crônico e causa muitos transtornos, principalmente no período chuvoso, porque o entulho é espalhado por todo o setor e entope os bueiros. De acordo com os moradores, apesar das diversas tentativas da prefeitura de limpar os locais, as pessoas acabam sujando novamente poucas horas depois. De acordo com o decreto federal, o descarte irregular pode gerar multas, que variam de R$ 5.000 a R$ 100.000, dependendo do volume e do tipo de material descartado. Para evitar o descarte ilegal, estão à disposição da população 5 ecopontos, localizados nos setores Guanabara, Faisalville, Jardim São José,
Campos Dourados e Parque Eldorado Oeste. O horário de funcionamento é das 7 horas da manhã às 10 da noite. A Agência Municipal do Meio Ambiente registrou 103 autos de infração e 81 notificações por descarte irregular de resíduos na capital, entre janeiro e a primeira quinzena de fevereiro de 2025. De acordo com a assessoria do consórcio Limpagim, a remoção é realizada mediante demanda. A população deve ligar no número 3093-9223 ou tentar no site consórciolimpagim.com.br e solicitar o serviço. O pedido entra na programação de retirada do entulho. O descarte irregular está muito grande nos últimos 2 meses. O consórcio, somente nos primeiros 50 dias de 2025, removeu quase 117 mil toneladas de materiais inservíveis, como sofás, colchões, camas e outros, nos mais de 1.000 pontos de áreas irregulares de entulho de Goiânia. Somando o número da remoção aos números coletados de resíduos sólidos urbanos de 169.836 toneladas e da coleta seletiva de materiais recicláveis de 3.545 toneladas, o Limpagim coletou mais de 187 mil toneladas de lixo, entulho e material reutilizável. Ainda de acordo com o consórcio, a demanda de recolhimento de entulho na Avenida C2, no Jardim América, será atendida o quanto antes. Sabrina Vilela, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Bombeiros. Agora, às 7 horas e 43 minutos, a gente chega trazendo para você, então, as notícias aqui do Corpo de Bombeiros nessas últimas 48 horas, né? Já que ontem, feriado, não teve o Jornal Verde Vale. Por volta das 7 horas e 15 minutos, o Corpo de Bombeiros foi acionado e deslocou-se ali para a 8ª Avenida, no setor Santa Isabel, para atender um acidente de trânsito, 2 motos. No local, a corporação se deparou com 2 vítimas. Uma do sexo masculino, de 49 anos, apresentava uma contusão ali em um dos braços, algumas escoriações pelo corpo e também reclamava de bastante dores no local. Já a segunda vítima, também um homem, só que de 45 anos, apresentava uma contusão no crânio e na perna esquerda, um corte no membro inferior esquerdo e várias escoriações pelo corpo. Diante do fato, foram realizados, então, as limpezas dos ferimentos, imobilizaram as vítimas e transportaram para a UPA, onde ficaram sob cuidados da equipe médica. Já de ontem para hoje foram um total de 5 atendimentos, só que de acordo com o Corpo de Bombeiros, nenhum de maior gravidade, né? Então foi tranquilo, relativamente tranquilo essas últimas 24 horas para o Corpo de Bombeiros aqui em Mineiros e região.